Bem-vindo a mais um vídeo sobre Python. Dessa vez vou demonstrar como usar funções com argumentos. Como já vimos no vídeo anterior, a palavra-chave def indica que a estrutura é uma função. Dentro dos parênteses, após o nome, eu digito um argumento para ser usado dentro da função. Nesse caso, eu quero comparar o tamanho de uma string, que será o argumento. Se o tamanho da string for menor do que 30, então a função retornará o número 1. Se for igual a 30, então a função retornará 2. E se não for nem menor nem igual a 30, retorna 3. Agora, dentro da função print, eu chamo a função substituindo o argumento por uma string. O valor retornado foi 3, pois eu digitei uma string com mais de 30 caracteres. Agora vou criar uma variável para armazenar um valor. Essa variável servirá como argumento para a minha função. Então não será necessário definir um argumento para a função. Essa função retornará o intervalo onde o valor da variável se encontra. Observe, se esse valor for maior do que 0 e menor do que 6, a função retornará uma string informando o intervalo de 1 a 5. Se o valor da variável num for maior do que 5 e menor do que 11, então a função retornará uma string informando que o intervalo está entre 6 e 10, e assim por diante. A partir dessas estruturas condicionais if e elif, podemos reparar duas coisas importantes. A primeira é que quando usamos a palavra-chave AND, que significa e, todas as comparações envolvidas na estrutura condicional devem ser verdadeiras. E segundo que tanto antes quanto depois dessa palavra-chave AND, devemos colocar a variável. Repare também que podemos identificar as palavras-chave pela cor laranjada. Essa identificação é feita pois não podemos criar nem variáveis nem funções com essas palavras. Ao final da função, eu posso chamá-la sem precisar digitar um argumento nos parênteses. Agora vou criar uma função que leva dois argumentos e informa se a pessoa joga ou não. Nesse caso específico, os dois argumentos são booleanos, ou seja, podem ser true ou false. Se a resposta for verdadeira para os dois argumentos, então a pessoa joga. Caso um dos dois argumentos não seja verdade, então não joga. Ao chamar a função, eu simplesmente coloco nos argumentos true ou false. Para essa função, é a mesma coisa que dizer, sim, a pessoa é um nerd e um aficionado por jogos. Agora, uma função que determina se uma pessoa deve ir à cozinha ou ir para a cama. Os dois argumentos da função serão fome e sede. Em programação, é sempre bom definir argumentos e variáveis de acordo com seu uso. Assim como na função anterior, esses dois argumentos são booleanos, podendo ser true ou false. Dessa vez, entre os argumentos, eu usei a palavra-chave or, que significa ou. Ao usar essa palavra-chave, basta que apenas um dos argumentos seja verdadeiro para que o valor seja retornado. Apenas se os dois argumentos forem falsos, a pessoa deverá ir para a cama.
Para que a função execute de acordo com o esperado, eu uso as palavras-chave true ou false como argumentos. Vou criar mais um exemplo de função com dois argumentos booleanos para fixar esse conceito. Essa função verificará qual tipo de animal que se trata de acordo com a veracidade dos argumentos. Não é uma boa prática colocar cedilha em argumentos. Eu coloquei apenas para não ficar estranha a pronúncia. Se o animal for caçador e voador, então a função retorna gavião. Se for apenas caçador, então será retornado guepardo. Se for apenas voador, então será retornado pardal. Se ambos os argumentos forem falsos, então será retornado cachorro. Na chamada da função, eu uso as palavras-chave true ou false como argumentos. No próximo vídeo, explicarei sobre os laços de repetição em Python. Se gostou do vídeo, dê um gostei, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.